Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos ler o Salmo 121. Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe e continue assistindo o nosso culto. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
forte mão rege os milhares de astros na amplidão. Ó soberano e excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Aos nossos pais tu foste inspiração, força e poder, vitória e proteção. Ó, sobre nós, supremo amparador, seja também o teu imenso amor. Porventura, perturbação dos tempos maus de um mundo em confusão, teu braço forte seja o defensor dos que confiam sempre em ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aqui o teu povo está reunido, declarando as tuas maravilhas, que de fato o Senhor é o mesmo Deus, hoje, ontem e para sempre será o nosso Senhor e Salvador. Teu povo guia em paz e mansidão. Diga, testemunhando a tua redenção e as nossas vidas cantarão, Senhor, com gratidão o teu eterno amor. Com gratidão o teu eterno amor. Sejam bem-vindos a mais um momento da Santa Palavra de Deus. Nós vamos refletir juntos no livro de Salmo, capítulo 24. Convido a abrir a sua Bíblia, onde você estiver. Vamos juntos meditar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus pela leitura da palavra. Baixa a sua cabeça e vamos juntos orar. Senhor meu Deus e Pai, santo e excelso é o teu nome. Nós o adoramos na beleza da tua santidade e reconhecemos que sem ti nada podemos fazer.
Nesta hora colocamos as nossas vidas, a minha palavra, o que sair da minha boca, não seja no meu conhecimento, mas seja na ação do Espírito Santo de Deus, falando ao teu povo neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela leitura da Santa Palavra de Deus. E nós vamos meditar hoje e vamos falar sobre a ação de Deus em todas as coisas. Deus, de fato, é o Senhor de tudo e é o Senhor de todos. Amém? Os eventos da história e o seu próprio fim estão sob o controle do Eterno, o Pai da eternidade. Não podemos imaginar os acontecimentos alienados daquele cuja dimensão é tal que nada o que existe pode comportá-lo. O nosso Deus, o qual na eternidade decidiu criar tudo o que existe, permitir tudo o que ocorre, tudo o que acontece, determinando a consumação dos séculos e por fim criar um novo céu e uma nova terra. É o Deus da igreja. Ele intervém na história e se revela, sopra, move homens para escrever seus estatutos. Ele funda e cuida da sua igreja, porque ele tem todo o poder. Certamente essas verdades são base para a nossa fé, para a fé cristã bíblica, o que nos assegura a esperança na vitória da igreja. A partir desta expressão, nós verificamos em João, no livro de Apocalipse, percebendo que quem lhe deu a ordem de escrever possui uma mente eterna, pois revela coisas que marcam o fim de toda a história. Este mesmo é poderoso no sentido absoluto da palavra, a ponto de decidir a história sem perder nem mesmo a conexão dos acontecimentos, decidindo fazer acontecer, deixando acontecer e intervindo quando for necessário. Esse é o nosso Deus. E agora eu quero refletir com vocês sobre essa ação soberana daquele que governa e reina sobre todas as coisas. Deus iniciou tudo, começou todas as coisas. Deus está ativo, vivo, e Ele vai finalizar a nossa história. Nós cremos assim. Ele diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. O alfa e o ômega, meus amados, reportam-se à primeira e última letra do alfabeto grego. Foi Deus que deu início à história e somente Ele pode finalizá-la. Ele é antes da história, sem nunca deixar de ser. Algumas verdades trarão luz e nos exortará para a gente se confortar nesse tempo de crise. A história dele. Se a história dele, então, vamos começar do princípio. A letra alfa aponta a Deus como criador de todas as coisas. Ele originou tudo, tudo tem origem em Deus, quer sejam oriundas imediatamente dele ou mediatamente dele, por meio de todas as coisas, ele criou. O que poderia existir se não tivesse acontecido, por exemplo, o Gênesis? Adão, ele teve o seu corpo físico criado imediatamente, ou seja, por meio do pó da terra, que havia sido criado por Deus. A sua parte espiritual de Adão, a alma vivente, foi uma criação imediata de Deus. Veio do próprio Deus,
Logo, essa verdade serve para tudo quanto está na história, porque Ele é o Senhor da história. Assim como as outras letras do alfabeto grego estão entre o alfa e o ômega, Deus continua construindo essa história. Ele escreveu a biografia de um povo, o povo de Israel, a partir de um ancião e de uma esposa estéril. Começou a história através da encarnação do seu Filho amado, criando uma nação santa, a Igreja do Senhor, e vem permitindo que todos esses acontecimentos surjam, e sua intervenção soberana, mudando as vidas humanas, com as bênçãos e correções, porque a história, antes de ser de alguém, é do Senhor. O ômega aponta o Senhor Deus como alvo de toda a história. Há propósito em todas as coisas criadas, em tudo o que Ele permite acontecer e tudo o que está fazendo na história. Paulo nos diz assim em 1 Coríntios: todavia para nós só há um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, de um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Há poder suficiente em Deus para criar, permitir coisas que não podemos entender agora. Ele é capaz de manter o controle absoluto de tudo e permitir e intervir como lhe couber, e submeter e destruir todo o mal no final da história. Não há limites para o poder de Deus, que é apenas controlado por Ele mesmo. O Senhor da história interage com a sua igreja, comunicando-lhes a verdade, que não pode jamais ser conhecida por ninguém. Ele escolheu, por exemplo, João para ver, e ordenou que escrevesse o que viu às igrejas da Ásia. Mas muita coisa João viu, mas não pôde escrever. A Bíblia diz que ele come, e o gosto era de mel, mas quando chegou no estômago tinha gosto de fel, azedou tudo. A expressão filho do homem diz respeito, por exemplo, ao Salvador divino. Era o título que Jesus usava para falar da sua missão. Ele é o Deus homem, que encarnado, que nunca mais haverá de desencarnar, conforme Paulo escreve em 1 Timóteo, porque há um só Deus, um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Amém? Sacerdote sobre sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. É nele que nós devemos nos apoiar, buscar. João, ele enxerga o sumo sacerdote, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingindo nos peitos um cinto de ouro. É assim que João enxerga em Apocalipse capítulo 1, verso 13, parte B. No Antigo Testamento, o sacerdote era o personagem principal da vida religiosa de Israel. Era como um superintendente dos demais sacerdotes, o sumo sacerdote. Ele exercia autoridade, liderança sobre eles. Era também chamado de príncipe, cujas vestes se destacavam dos demais. Ao sumo sacerdote, por exemplo, era dada a autoridade de ministrar a consagração de reis, presidir julgamentos, sim, entrar no santuário uma vez por ano, no dia da grande expiação, com o sangue dos sacrifícios do cordeiro, trajava uma túnica fina, de linho fino, semelhante a que Jesus veste ali em Apocalipse. Cristo é o Senhor. É este sumo sacerdote. Ele é o sacerdote régio, conforme a ordem de Melquisedeque, o qual era tanto rei quanto sacerdote, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 7. E assim como ao sacerdote cabia levar a vítima do sacrifício ao altar, Jesus
de uma vez por todas, sobe ao Gólgota e sacrifica-se a si mesmo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo está consumado nele. E após o sacrifício, o sumo sacerdote, por exemplo, espergia o sangue sobre o propiciatório. Era deste modo que o sumo sacerdote levava o efeito cerimonial da expiação. Jesus, da mesma forma, assim fez. Suas feridas falam no céu em nosso favor. Depois da expiação, o sumo sacerdote saía para abençoar o povo. Assim Jesus fez, enviando o Espírito Santo para nos consolar, para nos abençoar, habitando junto conosco. Hoje Cristo está sentado à destra do Pai e nos ajudando em tempo oportuno, porque se compadece do nosso sofrimento. O nosso Deus não é o Deus do deísmo, uma filosofia grega que pregava que Deus criou o mundo, mas não interfere nele de maneira evidente. Nós cremos em um Deus que não só criou, mas se faz presente. Está aqui entre nós, agindo nesse tempo difícil, mas Ele continua falando aos corações. Ele continua aquecendo na ação do Espírito Santo. E do mesmo modo, Ele fará na vida da igreja, como noivo, cuidador, amparador, protetor, como o nosso sumo sacerdote. E aí, meus amados, quando vemos o Cristo glorificado, com grande dignidade oficial e de afeição, o nosso Deus se revela na igreja, pela qual Ele morreu e ressuscitou. O Cristo glorificado é de perfeita santidade e prescruta o nosso coração agora. O Eterno e Santo sabe de todas as coisas, tudo vê. O nosso Deus não guarda segredos, a não ser aqueles do fim. Mas você não vai poder guardar segredo do Senhor. Há segredos que pertencem a Ele, mas Ele conhece tudo de nós, sabe quem somos, sabe as intenções do nosso coração. Tudo, por exemplo, na igreja é verificado de modo minucioso. O noivo da igreja, que é o juiz de toda a terra, começará o seu julgamento dentro da própria igreja. Tudo quanto for achado impróprio em sua noiva terminará esmagado debaixo dos seus pés, que é o lugar para onde vão todos os inimigos do Senhor. Sua voz é poderosa e promoverá coisas espantosas e prodigiosas que ainda não vimos, mas veremos. Muitos já viram. A voz de Cristo é glorificada e semelhante à do Deus Pai. E assim como hoje Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja, sujeite-se a Ele. A palavra dEle é como pão, é como mel. Porém também a palavra do Senhor é a arma mais poderosa e perigosa que existe. Porque ela corta como nenhuma outra corta, por todos os lados e todas as coisas. O Senhor fará e acontecerá, decretando sobre tudo, até mesmo sobre conspirações sobre Ele, para que haja, de fato, ordem no meio do caos. É no tempo oportuno que Ele virá. Assim como um dia Deus disse no Gênesis, tudo se fez. Agora, nada tem a ver com a fraqueza ou a instabilidade humana.
com as quais enfrentamos nas tentações e provações vivenciadas em nosso estado de humanidade, de humilhação, agora tem a ver com Cristo, porque Ele é o único dominador e Senhor de todas as coisas. É com Ele que muitos terão que responder. E o que pensar sobre tudo isso? Devemos fazer como fez João. Apocalipse capítulo 1, verso 17. E quando vi, caí aos pés como morto. A nossa postura diante do Senhor, de toda a terra e da igreja deve ser cheia de temor e tremor. A gente teme ao coronavírus, a gente teme a dengue ou qualquer outra enfermidade, mas a gente esquece de temer a Deus. Troque a posição agora. Tema ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo. O sim é dele, o não também. Sirva ao Senhor, adore ao Senhor em total dependência, sabendo que os cuidados dele estão sobre nós. Ele acalma, Ele consola e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. João cumpriu a sua tarefa, o seu ministério. Por isso nós temos Apocalipse. Cada igreja deve tomar a responsabilidade, bem como cada cristão deve seguir na palavra de Deus verdadeira, realizando a obra que Ele nos confiou, sabendo que Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, que está vendo tudo que está acontecendo, sondando, verificando, mas também ajudando, corrigindo, cooperando com amor e zelo. Baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, santo e excelso é o Teu nome. Nós o adoramos na beleza da Tua santidade. Precisamos do Teu apoio nesta hora. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Pai, nos ajuda nesta hora a entendermos que de fato não podemos nada se o Senhor não estiver conosco. Continua sondando os nossos corações, limpando a Tua igreja, sarando as feridas, para que diante deste caos possamos, Senhor, deixar para trás tudo que não Te agrada e possamos servir-Te de uma forma honrada em nossas casas hoje, mas sem esquecer de Te adorar. Nós assim entregamos estes irmãos, este rebanho, diante das Tuas mãos. Cuida de cada um. Assim oramos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Já pode preparar o seu pão, o seu cálice, conforme as orientações dadas previamente para todos vocês, e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Então eu convido você e toda a sua família a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. Vamos juntos meditar. Leiamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todos são convidados à mesa do Senhor. Você que está em plena comunhão com a igreja do Senhor na terra, poderá ceiar conosco. Então eu peço a todos os líderes destas casas que estão nos assistindo, os homens especialmente, vocês irão servir a todos aí. E vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Essas são as nossas orientações para este culto tão especial que o Senhor preparou para todos nós. A palavra do Senhor nos adverte a respeito da ceia. Nos diz que temos que examinar-nos a nós mesmos. Mas esse examinar é justamente deixar o Senhor fazer aquilo que eu não posso fazer. Então é importante que, neste momento de quarentena, onde estamos com toda a família, verifiquemos outra vez como está a sua vida. O Senhor tem trazido paz para o teu coração? Se você não sente essa paz, eu te digo, a paz seja convosco. Amém? Recebam a paz do Senhor, aonde vocês estiverem, porque não importam as distâncias, nós somos igreja, nós estamos ligados por algo eternal, algo sobrenatural. E essa aliança renovada aqui na mesa do Senhor é a prova viva de que somos a igreja militante neste tempo, para um dia sermos a igreja triunfante. Então é importante que você examine o seu coração, deixe o Senhor examinar, deixe o Senhor tratar, e Ele sim fará um milagre em sua vida e te restaurará, para que você não venha com dolo, com pecado, servir na presença do Senhor. Então agora eu quero te convidar a baixar a sua cabeça e vamos juntos orar. Vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar. Eu vou orar pelos elementos e logo em seguida nós vamos tomar o pão e o cálice, fazendo isso em memória de Cristo. Mas neste momento nós vamos fazer um momento de confissão de pecados, oração de confissão de pecados. E imediatamente eu já entrego os elementos que aqui temos. Vamos orar? Ore conosco. Senhor meu Deus e Pai, santo e excelso é o teu nome. Não temos palavras para dimensionar o quão pecadores somos. Por isso, Senhor, precisamos da tua intervenção aqui. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, porque pecamos contra o céu e contra a terra. Pecamos contra ti. Então viemos aqui pedir perdão. Que a tua misericórdia esteja sobre nós nesta hora, porque não queremos ser réu no grande dia. Não queremos ser, Senhor, pegos de surpresa. Por isso precisamos do teu perdão, para darmos prosseguimento ante o teu altar. Então vem, Senhor, examina, verifica se há em nós algo que não te agrade e leve para o mar do esquecimento, para que possamos continuar a nossa peregrinação nesta terra. Nós assim oramos como igreja do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Neste momento, nós passaremos para os elementos. A Bíblia nos apresenta o pão que representa o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que foi imolado na cruz do Calvário. O corpo de Cristo que representa a minha unidade com cada um de vocês. Porque na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e partiu com os seus discípulos. Hoje nós não poderemos partir o pão juntos, mas estamos aqui, desfrutando da mesa do Senhor, e faremos isto simbolicamente. A Bíblia também nos apresenta o fruto da videira. Sim,
o fruto da videira, que representa a aliança do Pai conosco. É o Senhor refazendo a nossa história mais uma vez. A Bíblia diz que foi derramado ali na cruz do Calvário o sangue do Cordeiro. O mesmo sangue do Cordeiro que hoje te purifica do pecado e do mal. O Senhor nos apresenta uma nova aliança, aliança de sangue, nos restaurando ao Pai. É o fruto da videira, representado aqui pelo cálice. Você deve ter aí na sua casa, e você neste momento vai ser servido pelo patriarca ou a matriarca do seu lar. Então recebam todos aí o pão e o cálice da nova aliança. Glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. À medida que vocês vão recebendo aí os elementos, a Bíblia diz que esses elementos são elementos de vergonha, de dor, porque mostrou a extrema crueldade ali dos homens para com Cristo, a extrema falta que todos nós cometemos diariamente com os nossos pecados. A Bíblia diz que isso é representado. Nós não cremos em consubstanciação ou transubstanciação. Não é o corpo literal de Cristo. Não é o pão aqui, não é o corpo literal. O suco de uva não é o sangue literal de Cristo, mas é uma representação, é uma simbologia, e fazemos isso em memória de Cristo. Já pegou o seu pão? Então pegue o seu pão. A Bíblia diz que o Senhor ali, partiu com seus discípulos. Ah, como eu queria poder estar com você aí, poder partir o pão de pertinho. Mas nos coube hoje estarmos aqui e vamos ser gratos em tudo. O Senhor tomou o pão que representa a minha unidade com vocês. E faremos isso, comeremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas, acima de tudo, comeremos em memória de Cristo. Comei todos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor nos alimenta. Não nos deixa faltá-lo. Que tenhamos para partir na mesa com os nossos irmãos. E esperamos o grande dia que estaremos todos juntos celebrando na mesa do Cordeiro. Amém. Semelhantemente, tome aí o seu cálice, o cálice da nova aliança, que nos restaura e nos liga ao Pai. A Bíblia nos diz que esse cálice foi derramado como alto preço por mim e por você. Então, neste momento, com toda a sua família aí reunida, tome o cálice e beba. E faça isso em memória de Cristo. Bebei todos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão, pelo cálice que nos alimenta nesta hora. E acima de tudo, obrigado por Cristo Jesus, para encher os nossos corações de tal forma que hoje nos rendemos aqui como igreja do Senhor, esperando o momento onde estaremos contigo, celebrando na grande ceia do Cordeiro. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós assim oramos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos continuar. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
Deus te abençoe e até um próximo culto, se assim Deus permitir. Forte abraço.